Olá pessoal, tudo bem? Hebreus capítulo 11 diz assim a palavra do Senhor: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Amém? Hebreus foi escrito por um escritor que não foi identificado. E quando ele fala deste versículo, ele está querendo edificar a nossa fé, a fé da igreja. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza, a convicção daquilo que você ainda não viu. Quando você tem fé, quando você crê, quando você acredita no sobrenatural, naquilo que há de acontecer na tua vida sem você ver, isso está mostrando que você tem fé e que a tua fé está edificada. Eu coloquei o título dessa mensagem: Vencendo pela Fé. Primeiro, ter fé é crer sem ver, porque a palavra diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então, quando você crê sem ver, é porque a sua fé está edificada e a sua fé, com certeza, ela vai se materializar. Mateus, no capítulo 8, no versículo 5, a Bíblia conta do centurião de Cafarnaum, que quando ele se aproxima de Jesus, ele diz: mestre, eu estou com meu criado na minha casa, ali doente, enfermo, moribundo, já à beira da morte. E então Jesus olha para ele e diz: eu irei na tua casa e darei saúde ao teu criado. A Bíblia diz que aquele centurião, ele disse: mestre, não precisa tu ir na minha casa, não precisa tu entrar embaixo do meu telhado. Apenas diz uma palavra que o meu criado sarará. E a Bíblia diz então que Jesus ficou ali maravilhado com aquele homem. Virou para os seus discípulos e disse: olha, nem Israel eu vi tanta fé. E olhou para o centurião e disse: vai, o teu criado já está sarado. A tua fé te salvou. Você está entendendo? Deus, Ele quer que eu e você estejamos firmes, pautados na fé, com a certeza de que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Quando você busca a presença do Senhor, quando você entrega a sua petição a Ele, quando você crê, deixa na mão dEle, quando você crê que Ele vai resolver, então aquilo que você está pedindo se materializa e a vitória vem sobre a sua vida. A segunda lição que eu aprendo é que fé é obedecer mesmo sem entender. Irmão, mesmo você não entendendo como o Senhor vai agir na tua vida, você precisa crer, você precisa acreditar. Como Ele vai fazer, a maneira que Ele vai fazer é com Ele. A tua função é só crer, acreditar que essa petição vai se realizar na sua vida. Que esse filho vai sair das drogas, que essa filha vai sair da prostituição, que o Senhor vai transformar esse marido beberrão, alcoólatra, no missionário da casa do Senhor, da sua obra, que essa enfermidade que já foi desenganada pelos médicos, o Senhor vai operar, vai fazer o sobrenatural, vai curar e vai dar vitória. Então você precisa primeiro crer sem ver. A Bíblia diz lá em Gênesis 12 que o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e eu te farei uma grande nação. A Bíblia diz então que Abraão, ele obedeceu sem ver, ele obedeceu sem murmurar, ele obedeceu a palavra do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão foi um dos homens mais abençoados que já houve no início da igreja primitiva. Deixa eu falar algo para você em nome do Senhor Jesus. Talvez você pense que essa sua causa é impossível. Talvez você pense que para você não tem mais jeito, para aquele filho, para aquela filha, para aquele esposo, para aquele matrimônio que está desandando. Creia que o Senhor vai operar nesta causa e vai lhe dar grandes vitórias. Creia nisso, creia sem ver. Primeiro você precisa crer, depois você vai ver a sua vitória em nome do Senhor Jesus. E para encerrar, a fé é agradecer antes de receber. Quando você agradece antes de receber,
o Senhor ele opera na tua vida. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, se você espera, você precisa já crer que ela já se materializou na tua vida. Então, você precisa agradecer. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já respondeu às minhas orações. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já respondeu às minhas petições. Senhor, muito obrigado, porque eu já vejo o meu marido como presbítero, como missionário, como evangelista da casa do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já libertou meu filho. Senhor, muito obrigado, porque tu já libertastes a minha filha. Senhor, muito obrigado, porque tu já restauraste o meu casamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você precisa crer e você precisa agradecer antes de receber. A Bíblia diz que quando chamaram Jesus ali para a situação de Lázaro, Lázaro já estava morto e enterrado já, ou melhor dizendo, na cova já há 4 dias. Mas quando Jesus se aproximou, que as irmãs dele chegaram com ele, ele disse: isto não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E perguntou: se tu creres, verás a glória de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando o Senhor Jesus chegou ali, na porta ali daquela sepultura, diz a palavra do Senhor que ele levantou os olhos aos céus e orou ao Senhor agradecendo. O Senhor, antes de ressuscitar Lázaro, ele já agradeceu. E aí ele disse: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, ele gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu andando. Sabe o que é que eu entendo, irmãos? Quando nós cremos, quando nós colocamos na mão do Senhor, quando nós agradecemos antes de receber, o Senhor opera. Ele determina os seus anjos para guerrear no favor da minha vida e da sua vida e nos dar grandes vitórias. Creia nisso, meu irmão. Acredite no Deus que você serve, acredite no Deus que você prega, acredite nesse Deus que é contigo, nesse Deus que está te sustentando nas tuas mãos a todo momento. Creia nisso, que ele existe e que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Fique com essa palavra, grave essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus.